Isso aqui é muito sério. Olha só, ontem criminosos terroristas da ONG terrorista Greenpeace invadiram a sede da JBS, foram detidos pela polícia. As cenas são impressionantes. Foi um dia de terror na sede da empresa, que é ali do lado da Marginal Tietê, em São Paulo, né? Eles pularam as grades fantasiados como se eles estivessem fazendo algum tipo de manutenção, né? Depois foram tentar fazer um protesto. Instalou-se um clima de terror dentro da JBS, como se fossem eventuais terroristas que pudessem explodir a sede da empresa. Os seguranças tiveram muita frieza, porque, na verdade, eles poderiam ter sido mortos, inclusive, por invasão da propriedade, como criminosos, né? Depois eles foram detidos, foram levados para a polícia. Nesse grupo de terroristas tem 6 argentinos dentro desse ato que eles fizeram, e a polícia vai investigar agora quem financiou a atividade. É importante dizer, Zé, que, olha, 300 mil reais em equipamentos foram usados na invasão da sede da JBS. Eu queria também enfatizar que o Greenpeace é financiado por grupos econômicos que são antagonistas do Brasil, né? Eles se pretendem como uma ONG ambientalista que quer salvar o planeta. Não, eles defendem interesses de inimigos do Brasil. O Greenpeace também promove terrorismo contra a exploração das riquezas nacionais, no caso da margem equatorial, na construção de ferrovias, etc. E tal. E os países que têm soberania já expulsaram o Greenpeace. Países não soberanos permitem que o Greenpeace continue atuando. Mas esse caso pode ser um ponto de virada. Se a polícia investigar quem são esses terroristas e quem pagou por eles, eu acho que pode se puxar um fio muito importante para que o Brasil afirme a sua soberania política e econômica, Zé. Bom, eu não sabia desse episódio, estou tomando conhecimento disso agora, acho gravíssimo, uma ação criminosa, precisa ser apurado até o fim, e isso é um fato que se soma a muitos outros, envolvendo esta organização e outras, que se intitulam como não governamentais e que se instalam aqui no Brasil para praticar atos lesivos à nossa soberania, para tentar dividir o país, para tentar transformar determinadas comunidades oprimidas por latifundiários e outros exploradores do povo brasileiro, transformar essas comunidades em massa de manobra, criar enclaves territoriais aqui, principalmente na região amazônica. Não é de hoje que o Greenpeace age dessa maneira assim. Claro, esse episódio de hoje é inédito, mas eu digo outros episódios Foi ontem, Zé. Foi ontem à noite. Foi ontem durante o dia. Certo. Mesmo que não tenham sido os anteriores, assim, episódios tão violentos, mas são episódios de ostentação, de força, de capacidade de intervenção. E, de fato, isso chama atenção, ou deveria chamar, das autoridades para a investigação mais apurada desse tipo de ação, que é antidemocrática e antipatriótica em todos os sentidos. É uma ação É criminosa, né? isso. Porque, na verdade, você não pode invadir uma empresa, né? Quer dizer, obviamente, você não pode. Imagina o seguinte, quer dizer, você está lá no teu escritório e, de repente, invadem, né? Você não sabe o que eles vão fazer, se eles vão matar alguém, se eles vão soltar uma bomba, se vão soltar veneno, né? O Maurílio está lembrando, o Greenpeace é uma organização financiada pela coroa britânica, como foram os piratas na época das navegações portuguesas e espanholas. Tem um comentário aqui também do Guilherme Pereira, dizendo a esquerda deu palco para esses vagabundos, né, Zé? Você falou de setores da esquerda que não reconhecem, vamos dizer assim, o valor da presidenta Dilma Rousseff. É importante denunciar também eventuais pretensos esquerdistas que se colocam ao lado de criminosos terroristas. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, bom, agora já se sabe, então, que uma das empresas brasileiras na mira do Greenpeace é a JBS. Então, a JBS tem que se cuidar, né? Porque é uma grande exportadora, gera muitos empregos no Brasil, são mais de 300 mil funcionários da JBS no Brasil e no mundo, né? Então, essa empresa agora tem que tomar cuidado e até as últimas consequências contra esses bandidos. Agora, o que se espera é que o governo brasileiro tome providências também, né? O que foi feito até hoje, por exemplo, em relação à transparência internacional? Que toda hora fica alimentando falsas narrativas aqui no Brasil. Ela queria receber uma bolada da Petrobras, né, sobre corrupção e, inclusive, com interesses econômicos. O Ministério da Justiça, ou o governo, sei lá, qualquer a instância, tem que tomar ações contra bandidos, são terroristas, né? Então acho que é importante que a empresa haja, que a polícia de São Paulo haja, mas que o governo federal também tome as medidas adequadas, né? E queria te passar até para comentar sobre isso, quer dizer, sobre os setores esquerdistas que apoiam esses criminosos. Bom, esses setores ditos esquerdistas, bota aí entre aspas, né, são setores que usam a bandeira ambientalista, usam a bandeira indigenista, usam a bandeira quilombola, usam a bandeira LGBT, para, financiados por potências estrangeiras. Há muitas denúncias sobre como a ONG internacional do Soros financia essas organizações não governamentais. E eles se orientam no sentido de atuar com essas bandeiras, porque são bandeiras populares, claro, a bandeira do ambientalismo. Quem é contra o ambientalismo? A gente que defende o desenvolvimento nacional não é contra o ambientalismo, é contra o santuarismo, a visão excludente entre o ambientalismo e o desenvolvimentismo, que
que não são excludentes. Aliás, você acabou de falar sobre a estratégia chinesa de economia verde, de descarbonização. Mas as pessoas não deixam de comer carne na China porque eles são ambientalistas, só uma questão óbvia, né? Bom, Enfim. então eu acho que isso daí deveria servir de gancho para uma investigação maior, mais abrangente, mais profunda, sobre o papel dessas ONGs e sobre os seus financiadores. Um dos financiadores é a Organização Não Governamental Internacional dos Soros, e há uma lista em que estão identificados ativistas, ex-deputados de partidos de esquerda, e que atualmente continuam atuando em partidos de esquerda com pretensões também de alçar voos ainda maiores nas suas carreiras políticas. Então é grave. Realmente há uma. E mesmo o sionismo também está enquadrado nisso. O sionismo infiltra agentes nas forças de esquerda e colocam determinados ativistas de esquerda em luta contra dirigentes de suas organizações que desenvolvem a correta luta contra o sionismo. Zé, só para você ter noção, não sei se está aparecendo aqui, ó. Essa imagem mostra como os bandidos invadiram a sede da empresa. Eles estavam lá como se estivessem fazendo algum tipo de manutenção na rua, na rede elétrica, etc. e tal, pularam o muro, agora, e depois tiraram essa roupa, botaram um terno para fazer algum tipo de protesto. Imagina se os seguranças tivessem disparado contra esses bandidos, né? A comoção que não seria, e eventualmente teriam até tido apoio de setores da chamada esquerda. Seguranças da JBS matam ativistas do Greenpeace. O governo brasileiro tem que tomar providências urgentes contra esses bandidos, né? 6 argentinos, 300 mil reais usados na invasão de uma empresa, então é fundamental que se haja. Mas nosso tempo está esgotando, Zé, só queria te pedir para comentar a audácia, né, da invasão de uma empresa como foi feito no dia de ontem, né? Pois é, e quando aparecem governos realmente de esquerda, governos revolucionários, que tomam medidas contra esse tipo de ações criminosas, esses governos são condenados como ditaduras, que têm que ser excluídos dos organismos internacionais, que têm que refazer as contas das suas próprias eleições, etc. Então, é preciso realmente vigilância contra esse tipo de intervencionismo nos nossos assuntos internos.